O motivo para existir um acobertamento ufológico tão rigoroso como nós conhecemos pode ser muito mais chocante do que a gente imagina. E aí, galera que segue o canal Arquivo CS, aqui é Chay Silver e hoje eu vou trazer um vídeo um tanto quanto polêmico e também assustador. Nós vamos falar sobre as abduções e o motivo do acobertamento ufológico ser algo tão rigoroso. Geralmente a gente acredita que esse acobertamento é tão rigoroso por questões bélicas, um país quer sair na frente do outro, se capturar esses OVNIs, quer manter a tecnologia para si e assim, diante de uma guerra, sempre está um passo à frente. Por outro lado, a gente também acredita que isso pode abalar as estruturas sociais e religiosas. Mas, de certa forma, esses pensamentos são até coisas brandas. Mas se o acobertamento ufológico existir de fato por algo muito mais tenebroso do que a gente imagina? Sim, gente, isso é possível, isso é provável, isso é plausível. E quanto mais o tempo passa, é nesse ponto que eu começo a acreditar com mais força. Eu vou deixar aqui um trecho do psicólogo e neurocientista John Bleach. Ele é nada mais nada menos que um cientista da base da Força Aérea Americana, que fica localizada em Wright-Patterson, Dayton, Ohio. E nesse trecho vocês vão ver assim coisas até perturbadoras que realmente explicariam, de certa forma, o porquê o acobertamento ufológico existe com tanta força, o porquê que todos os casos ufológicos, vítimas e testemunhas são ridicularizados, caem na descrença, sofrem todo tipo de boicote para que sejam descredibilizadas. Então, primeiro vou botar o trechinho do que ele diz para vocês. Prestem atenção. The question would be, why do you believe that they did it and sustain this in such a ferocious way for so long? Yeah, I think it's similar to the dark side of Santa Claus. It is an effort to allow people to sleep at night. As I said, lights buzzing around in the sky, not a big worry. Even other critters, walking around on the planet, not scary enough. But if you showed me body parts that were aboard a flying saucer, or if you showed me a mutilated human body that looked like some of the cattle mutilations and horse mutilations that Linda Moulton Howe reported on early in her career, along with many others, you could have convinced me to suppress that secret and to try to bring the other kids on the block into the Santa Claus conspiracy. That's scared of my kids being taken out of their bedrooms at night. And I think that's the underpinning for the entire level of secrecy. That's how you can get good people to do harmful things to their friends and buddies to keep them quiet. It's the rationalization. I'm not saying it's right. Now, I think the reason why Lou Elizondo is still alive and the reason why Dave Grush is still alive is because the reverse engineering that has occurred over the past half a century or so, I think it is successful enough now that we being the military industrial complex, can protect a fairly significant portion of the populace from these abduction activities. Unfortunately, kind of like I mentioned with the killer bees, there's some collateral damage. We may be shooting down some of the good guys as well as some of the bad guys. And that's where we have to be very, very careful that we don't end up going the killer bee route rather than being honeybees
in the galaxy. Então, galera, John Bleach praticamente disse nesse vídeo que sim, em questão de ocultar o terror que existe por trás desses encontros, desses acontecimentos ufológicos, ele sim apoia o acobertamento. E que tipo de acontecimentos são esses? Como descrito no vídeo, as abduções, as mutilações, algo chocante, como ele disse aí, de partes de corpos humanos dentro de discos voadores. E justamente por terem o conhecimento dessa parte obscura e chocante desses contatos, que os militares não divulgam da forma como deveria ser divulgado para toda a humanidade, né? E eles preferem manter esse acobertamento como uma forma, até uma frase um tanto quanto forte que ele diz no vídeo, né? Para que as pessoas possam dormir tranquilamente. E, gente, deixa eu falar para vocês, eu postei já na minha página do Instagram, que ainda não segue, vai lá seguir, porque eu posto muita coisa legal lá. Eu já postei lá na minha página 2 vezes o trecho do filme Intruders, de 1992, que eu considero o melhor filme ufológico já feito até hoje. E o trecho é incrível. E nesse trecho, onde um pesquisador e um sargento, um general do exército conversam, esse general diz a seguinte frase, que o acobertamento existe justamente para que as pessoas possam dormir em paz à noite, para que elas possam acordar no outro dia e seguirem suas vidas sem se preocupar com o que está acontecendo lá em cima. Eu estou dizendo que o John Bleach simplesmente copiou esse trecho do filme, não. Eu estou dizendo algo que eu já venho dizendo há algum tempo, que esses filmes estão trazendo mensagens para a gente. E quando eu vi esse trecho no filme Intruders, a primeira coisa que me veio foi, eu acho que sim, isso foi uma mensagem do porquê esse acobertamento tão rigoroso existe. No final desse vídeo eu vou deixar esse trecho do filme Intruders. Por favor, fiquem até o final e assistam e vejam como é incrível esse trecho. O filme Fish and the Naya, também um filme ufológico de 1993, ele também tem um trecho onde o sargento, o general lá, também fala algo mais ou menos parecido com o que foi dito no filme Intruders e que agora o John Bleach comenta nesse vídeo. Só deixando claro, eu não concordo com o acobertamento ufológico. Pelo contrário, eu acho que independente da verdade por trás, se ela é chocante ou não, sim, nós deveríamos saber desde o início, desde a primeira queda, o porquê essas criaturas estão vindo aqui, apesar que eu acho que nem os militares sabem, né? Mas nós deveríamos saber sim que esse tipo de coisa acontece. Nós deveríamos ser ensinados a entender essa realidade. Em contrapartida, o John Bleach também fala outra coisa que vários pesquisadores e até militares já falaram, que é a incapacidade de defesa que nós, seres humanos, temos contra esses seres, ou seja, os militares do mundo inteiro não têm capacidade bélica para proteger a humanidade contra essas criaturas, ou seja, eles não vão conseguir evitar que você, pessoa normal, civil, que levanta cedo, que trabalha, paga seus impostos, seja abduzido durante a noite, quando você estiver andando de carro, ou seja lá em qual situação. Então, um dos motivos também que já foi debatido, eu também já postei algo lá na minha página no Instagram a respeito, era também a incapacidade de defesa. E o John Bleach fala que o David Grant e Luiz Elizondo ainda estão aí falando tudo abertamente, sem represálias, porque hoje em dia conseguiram, de certa forma, através através da engenharia reversa desses objetos que caíram aqui na Terra, eles conseguiram produzir algum tipo de defesa, não 100% eficiente, mas algo um pouco melhor do que era antes. Nós estamos aí, digamos, uns 10% mais seguros do que antigamente, que a gente era 0% seguro, enfim. That's a very interesting story, General. But no group, no government, no single person, not even the president, has the right to make that kind of unilateral decision. What would you have us do? Should the President of the United States go on national television and say, my fellow Americans, we have evidence of a superior culture out there. They come from God knows where. Maybe from outer space.
maybe from some other dimension of existence. They are abducting our citizens on a regular basis, conducting experiments on them, collecting specimens of our ova, our sperm. They have been impregnating women and then later invading those women's bodies again and stealing the unborn fetuses for reasons we can only imagine. So I repeat, Doctor, until the day comes when we know what we're dealing with, until we can give solid answers, the policy of this government remains nothing is out there. It's just science fiction, the domain of a very rabid lunatic fringe.